Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje o episódio está bem informativo e principalmente não é só para a população, mas também para as pessoas que atuam na área do direito, porque a gente precisa falar de algumas coisas que já aconteceram, que podem virar a chavinha em muitas situações. Por exemplo, na questão dos inventários. Como que está a situação dos inventários quando a pessoa falece, tem um inventário, como que eu faço? Eu tenho que entrar na justiça, eu tenho outra alternativa, quando tem criança que precisa ser incluída nesse inventário ou pessoas incapazes, como que eu posso atuar? E aí, o ano passado, né, o Conselho Nacional de Justiça, ele fez uma alteraçãozinha ali que você não vai imaginar. Agora está muito simples de tratar dessa situação de inventários, não precisa nem entrar na justiça. Agora, como? Nós vamos saber aqui com a Alcione Montani, que é a nossa tabeliã de notas. Ela também é advogada. Tudo bem, Alcione? Prazer. Muito prazer, Grace. É uma alegria estar aqui no programa com você, compartilhando informações de utilidade pública para a população. E esta alteração na resolução do CNJ realmente vai impactar a vida de milhares de pessoas. Pois é, você trouxe assim você está sendo uma facilitadora de informação para a gente em relação... Porque quando a gente fala em inventário, nossa, dá até preguiça, né? Assim, nossa, deve ser burocrático, como tudo no Brasil é muito burocrático. Com essa resolução do CNJ, o que vai ficar mais prático? Então, para nós que estamos aqui em Mato Grosso, nós já estávamos caminhando à frente. Vamos só posicionar o pessoal de casa. Aqui, desde 2022, já era permitido realizar inventários nos cartórios. Essa resolução que o CNJ trouxe normatizou para o Brasil todo, porque antes só apenas alguns estados era permitido. E agora, para todo mundo, né? Então, o que acontece? Antes disso, era permitido apenas no Poder Judiciário. Quando alguém falece, é preciso fazer um procedimento chamado inventário, e era inventário judicial. Essa resolução permite fazer um inventário chamado de extrajudicial, ou também administrativo, porque é feito na esfera administrativa, pelos tabeliães de notas. Então, o que trouxe de novidade, né, a principal novidade foi essa permissão para que todos os cartórios de notas do Brasil realizem inventários extrajudiciais, mesmo nos casos que tenham menores de idade. Então, tem uma criança ou tem um incapaz, por exemplo, está interditado. Nessa situação, era obrigatório judicializar. E agora pode sim ser feito nos cartórios. Tá, mas aí eu preciso saber o tempo e o valor. É barato, é rápido quando vai para o cartório ou é igual na justiça que tem aquela morosidade, né? Aquele trâmite mais devagarzinho? Olha, Grace, é um procedimento complexo, né, envolve vários fatores. O principal para fazer em cartório é o consenso. Quando há consenso, caminha mais rápido, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. Consenso que você está me falando é as partes, olha, eu quero ficar com o terreno do pai, você fica com a casa do pai, seria isso? Isso, já está definido, não tem briga. Não vai. E se tiver briga? Se tiver briga, não vai para o cartório? Não vai para o cartório. Aí, quando as partes não conseguem conversar, um terceiro vai ter que decidir por elas, que é o juiz. Havendo consenso, pode-se fazer em cartório. Então, você está falando assim para mim, Grace, se você tiver um inventário que você está ali incluída, se todas as partes tiver, não, tudo certo, você fica com o carro, fulano fica com isso, com aquilo, com o terreno, com a casa, aí todo mundo, não, tudo ok, então vamos para o cartório. Podemos ir? Pode ir. E aí chega lá no cartório, como que é o... Olha, o mais indicado é que primeiro consulte um advogado, porque é imprescindível a presença de advogado, tanto na esfera judicial quanto extra, é obrigatória. Pode ser um advogado para todos e ele já vai apresentar as possibilidades. Então, pode ser uma partilha, como você falou, já deixando definido um bem para cada um. É a melhor forma, porque evita o condomínio. Evita, né? Facilita, cada um tem liberdade depois de fazer como bem entender, né? Com sua parte. Também é possível ficar em condomínio. Então, por exemplo, você e sua irmã vão ficar em condomínio em um imóvel, ou então cada um vai receber uma fração ideal de cada imóvel. Eu, particularmente, recomendo que não seja esta a opção, justamente porque engessa. E depois, em um outro momento, você vai ter que desfazer isso se quiser vender, ou então todos terão que concordar com a venda. Aí volta tudo de novo, aquelas conversas.
Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, porque um dos pontos dessa resolução 571 do CNJ é que ele limitou que quando tivesse menores incapazes, só poderia ser feita essa partilha em partes ideais. O que quer dizer? Se eu tenho uma casa e tenho 5 irmãos, vai ter que dividir para os 5 e ficar os 5 na matrícula. Então, isso engessa um pouco. É uma forma de proteger, claro, eu entendo, né? Resguardar que o menor vai ter acesso a tudo, né? Uma parte do todo. Mas, hoje em dia, quando você faz um cartório, primeiro que tem um tabelião, que é um profissional do direito dotado de fé pública, capaz de analisar isso tudo e evitar desvios, né? E também vai para o Ministério Público. Então, mesmo sendo feito no cartório, vai para o membro do Ministério Público analisar a minuta final, que a gente já fez, já apurou como é que vai ser esse combinado, e ele aprova ou não. Ele pode pedir para reformular, né, de acordo para ter garantido o direito daquele incapaz. Quem reformula? É o advogado que volta para o cartório ou o documento, depois que vai para o MP, volta para o... Volta para o cartório. É mais uma facilidade para o advogado, porque quem faz essa juntada, essa petição, vamos dizer assim, e acompanha, é o próprio cartório, nem é o advogado. Então, é mais uma facilidade para ele, diferente do Poder Judiciário, que é ele que vai lá no PJE, né, e faz o protocolo e acompanha todo o procedimento. E para o advogado, Alcione, isso aí é vantajoso, questão assim financeira? Você já me falou que assim, do trâmite parece que é mais tranquilo para ele, né? Porque comparando assim, você é advogada, então assim, para os seus colegas, né? Olha, colegas, vocês estão perdendo tempo, perdendo dinheiro, vocês poderiam estar no lugar de entrar com o inventário no lugar de entrar na justiça, esse caso já tem o acordo, por que a gente não vai no cartório? Sim. Né? Eu exerci a advocacia por 10 anos, atualmente não exerço mais porque é considerado uma atividade incompatível, né? Então, eu abri mão da minha OAB, mas eu recomendo sim a todos os advogados que venham conhecer o extrajudicial, porque eu vejo muita vantagem para a família e para o advogado também, porque é muito mais rápido. Se ele analisar, também é muito mais econômico, dependendo da faixa de valor desse patrimônio, né, que a gente chama de monte-mor, que vai ser inventariado, vai ficar infinitamente mais barato no cartório aqui no estado de Mato Grosso, porque tem uma tabela que tem um teto. E esse teto, para nós, do cartório, não é tão interessante assim, mas para a população é interessante de se fazer. Que fica ali em torno de 5.700 hoje. Claro, a tabela vai ser atualizada. 5.700? Se bem que... Não entendi. Para 2025 isso vai ter alteração, né? Então, todo mês de dezembro atualiza. Nosso programa vai ao ar agora, né? 2025. Então, tem essa alteraçãozinha. Mas hoje, quanto que tá, assim, a hoje média? Serviço? Menos de 5.800 o valor cheio. Muito acessível. Então, se eu vou fazer um inventário, a partir de 250 mil, dá esse valor. Se eu for inventariar 1 milhão, 2 milhões, 10, quantos milhões for, vai ser esse mesmo valor. O inventário não vai, tipo assim, não tem um percentual em cima do patrimônio, não. É tudo tabelado. Exato. A parte de emolumentos, né, que é o valor cobrado pelos cartórios pela prestação de serviço, é tabelado e é dessa forma. Diferente do tributo. Então, vamos supor, vai incidir o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, e também na doação, que aí é por alíquota. Então, percentual, e ele é progressivo, inclusive. Começa ali 2, 4, né, vai subindo, dependendo do valor do patrimônio. Então, isso sim vai impactar de forma significativa, mas isso é indiferente se vai fazer na esfera judicial ou no extrajudicial. Vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, no cartório, você escolhe primeiro qual é o tabelião, ou tabeliã, né, da sua confiança, ou que é mais perto da sua casa, não importa o critério. A que vai atender e presta esse serviço, você escolhe onde vai ser. Pode ser qualquer um do Brasil. Não fica restrito, igual na esfera judicial, ao último domicílio do decujus, por exemplo. Decujus é o falecido. É super democrático, né? Sim. Você pode escolher, diferente do Poder Judiciário. O advogado peticiona e não sabe nas mãos de quem vai cair, qual é a vara, qual é o juiz, né? E a outra vantagem é que você conversa com o tabelião ou com o substituto nomeado, troca ideia, às vezes a gente até sugere como fazer essa partilha. Às vezes ele vem com uma visão mais engessada ou não tem experiência ainda na área, a gente ajuda, né, orienta, e eles tomam essa decisão.
Então, porque o papel do tabelião não é só digitar e carimbar como muitas pessoas acham. Então, eu tenho né? essa visão, desculpa. Eu também tinha, não te condeno. É... Antes de conhecer a atividade, eu falava, eu não quero ser isso. Isso é um mero carimbador. Para mim era assim. Mas, Grace, a nossa atividade vai muito além, eu posso te garantir. Além de analisar, primeiro, se aquela pessoa é aquela pessoa, a manifestação de vontade, olhar olho no olho, você tem certeza que é isso que você quer? Você está abrindo mão aqui ou você está assumindo um ônus ali? Está consciente? Tô. Então, ela está consciente, ela não está sendo coagida. Tudo isso é um papel que o tabelião tem que fazer. Ela não está estressada também, né? Porque o estresse da justiça às vezes faz a gente, eu já passei por isso, de tomar decisões assim, não quero mais, arquiva. Pode ser. Né? Então, nós temos esse dever e fazemos com maestria e nos responsabilizamos por todos os nossos atos. Nós e quem nos representa, então o substituto, o escrevente autorizado, nós somos responsáveis por tudo isso. Além disso, quando termina aquele ato, ele não acabou, ele acabou para a parte, mas para nós não. Nós vamos digitalizar, vai subir para a central eletrônica, nós vamos comunicar vários órgãos públicos, né, seja sobre a DOI, a Declaração de Operação Imobiliária, a Receita Federal, nossa, a IBGE, tem tantos órgãos que a gente informa que usam os nossos dados para estatísticas e planejamento público. E muito assim, a segurança jurídica ali garantida. Quando você faz um instrumento particular, que não é o caso para inventário, né, que só é permitido de forma pública, você não tem essa segurança, porque você vai fazer entre as partes, se você perdeu a sua cópia, acabou. Se você colheu a assinatura e a pessoa disse que não sabia o que estava fazendo depois, acabou. Não é que acabou, vai ter que se discutir judicialmente. Não, eu não entendi antes. Não tinha entendido como era, fui induzido a erro. Isso tudo não dá para ser alegado numa escritura pública. Por quê? Ele está manifestando a vontade, tem a obrigação de ser lida, exceto se a pessoa, não, eu sou alfabetizada, eu já li, não precisa. Mas faz parte, inclusive, da minuta que a pessoa leu, que ela declara que entendeu e que é aquela a vontade dela. Então, partes maiores, capazes, ou se for menor, representada por um tutor, né, ou um curador, se for um incapaz, assistida pelo Ministério Público, decidiu, está decidido. É como se fosse uma sentença transitada em julgado. Porque se não for assim, também não faz sentido, né? Você toda hora tem que mudar. Então, dá muito mais segurança jurídica um ato feito em cartório. Que legal. Olha, obrigada por você ter vindo aqui. Para antes de a gente encerrar, só queria uma curiosidade. Você é advogada, né? De formação, sim. De formação. Você passou na ordem, tudo? Sim, no primeiro, graças a Deus. Uhum. E aí, porque é que nem a gente conversou antes de gravar, né? As pessoas às vezes têm aquele talento, mas elas às vezes acham que não tem a profissão. Tem gente que é apaixonada por burocracia, por verificar essa questão da identificação, investigar, né? Todo esse trâmite interno de um órgão, de uma instituição. E, tipo, se eu quiser ser tabelião hoje, qual seria ali os passos? É uma carreira promissora? Eu gosto muito, me identifiquei. Não é uma atividade fácil, tá? Para você que está em casa, te convido a conhecer a atividade. Muitas pessoas ainda acreditam que é de forma hereditária. Isso mudou, tá? Desde a Constituição, nossa atual Constituição de 88, tem um artigo lá, procura lá, 236, que regulamenta a nossa atividade. Está previsto lá que é por concurso público, tá? De conhecimentos e títulos. Então, cada estado é livre para fazer o seu processo seletivo e tem várias etapas, é um concurso complexo, assim como para ser juiz, né? Mas é possível. E aí, nós, ao assumirmos, a gente recebe a delegação pública. O que é isso? É parecido com a concessão pública, que você vai lembrar dos pedágios. Isso. Porque a gente administra por conta e risco. A gente presta esse serviço, tem regras de serviço público que nós temos que obedecer, o acervo é público, mas toda a gestão, equipamento, materiais, tudo é privado. Então, é uma carreira
sui generis, num termo técnico assim, mas assim, atípica. Não sou funcionária pública, é o chamado delegatário. Mas você que quiser entrar na atividade, ser tabeliã, ser registradora, é possível. Tem muitas vagas abertas, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, está previsto concurso. Inclusive tinha saído edital, mas foi revogado. Que bom. Tem mais de 160 cartórios vagos. E enquanto está vago, o tribunal nomeia uma outra pessoa que atua de forma interina. Né? O que é isso? É por um tempo. Ele fica ali por um tempo é o cargo de confiança, até vir um concursado. Então, é possível sim, se você quiser, se você já está estudando direito, ou se interessar pela carreira, né, o meio mais fácil, vamos dizer assim, seria prestando o concurso, né, após a aprovação finalização, melhor dizendo, do curso de Direito. Não precisa ter OAB, não precisa de tempo de prática jurídica. Isso é o facilitador, né? Mas é uma atividade que, assim, exige um conhecimento muito específico. O concurso, ele é voltado muito para o direito notarial e registros públicos. Então, você precisa estudar isso e não é visto na faculdade. Então, é bom você conversar com alguém da sua área ou procurar uma tabeliã que, às vezes, eu ensino, oriento como fazer isso. E na parte de inventário, voltando aqui agora para os advogados, eu fiz um evento dia 14 de dezembro ensinando como fazer isso, como funciona o inventário extrajudicial, onde os advogados mais erram, né? Ou poderiam melhorar, inclusive, os seus ganhos. E agora, aproveitando a oportunidade, eu lancei uma mentoria para advogados que quiserem se aprofundar, que quer ter um contato comigo, que quiser conversar, tirar suas dúvidas pelo WhatsApp, ter um encontro semanal, né, ao vivo e online. E aí ali eu vou trazer casos reais, das situações onde mais pegam mesmo os advogados, que ele aprendendo aquilo dali vai fluir a carreira dele. Porque é uma atividade muito compensatória de forma econômica também. Né? A tabela da OAB prevê um mínimo de honorários em 5%. Então, é dali para cima. Então, dependendo do patrimônio, o networking que esse advogado tem, ele vai se sentir seguro com as informações que eu vou passar e, com isso, ele com certeza vai deslanchar na carreira nessa atividade. E é uma atividade que não tem como acabar, né? Porque, infelizmente, a gente perde pessoas e ficam os bens, né? E precisa lidar com essas situações naquele momento delicado, né? Exato. É um momento de dor. Eu recomendo sempre que o profissional tenha essa empatia. A lei exige um prazo muito curto, né? Principalmente na esfera judicial, são apenas 60 dias para apresentar as primeiras declarações, porém, no extrajudicial o prazo é maior. Né? Então, você faz o requerimento, abre, né? É mais tranquilo, você lida direto conosco ali, não é tão engessado. E, sim, faz parte da vida, a gente está aqui por um tempo, todos nós iremos um dia, independente de quem seja, da riqueza que tenha, né? Um dia ficará aqui para os seus descendentes ou para quem quiser. Então, eu oriento tudo dentro da parte de sucessão, sempre voltada para o extrajudicial, que é meu foco. Né? Não vou tratar de inventário judicial. Posso até dar uma sugestão aqui, outra ali, mas o foco é sim trazer para o extrajudicial, que é o futuro. Muitos acham assim, a advocacia está saturada. Não, ela está mudando. E o advogado tem que acompanhar. Vem para o extrajudicial. E no começo da nossa conversa, falou, então tem que ter consenso, como vai ficar? Então, se não tiver um consenso inicial, os cartórios podem até fazer sessões de conciliação. Olha. Até mediação. Ou, em algumas situações, né, pode até arbitragem, e muitos não sabem disso. Então, os próprios advogados, né? Então, assim, doutora, olha, eu tô com a situação aqui que eu acho que falta pouco para a gente conciliar. Às vezes é um aborrecimento, esclarecimento, vamos fazer uma proposta, vamos conversar um pouco mais. Chegou um consenso, não precisa estar em paz e amor, abraço e beijo, sabe? Mas assim, de respeito e não, eu concordo com a partilha dessa forma. Então, faço inventário no extrajudicial. É uma carreira muito promissora para os advogados, convido vocês a conhecerem, porque realmente sempre vai ter. O pessoal fala de holding,
né? Uma forma de planejamento sucessório, mas não se enquadra para todo mundo e não significa que não vai ter que fazer o inventário no final das contas, né? Pode até tirar algum patrimônio do rol dessa pessoa que faleceu, mas vai ter que ter um inventário, ainda que seja um inventário negativo, né? Que existe isso também, muitos não conhecem. E olha, muito obrigada. Você produz conteúdo nas suas redes sociais sobre isso, para as pessoas procurar, que a gente vai deixar o arrobazinho. Ah, sim, o meu Instagram é Alcione Montani Tabelian. Tem um underline no meio lá, um tracinho, mas é Alcione Montani Tabelian. A gente vai deixar aqui na descrição. Alcione, muito obrigada. Eu adorei conhecer essa profissão. Eu fiquei assim... surpresa. Eu fiquei um pouco insegura em entrevistar você. E aí conversei com a sua assessora, que é maravilhosa, me deu uma orientação. E você chegou também e me orientou bastante para eu conduzir. Muito obrigada. Foi uma aula mesmo. Fiquei até assim, pensativa em relação à profissão mesmo, né? De que é uma profissão que pouco se fala e você vê o valor dela para a sociedade é muito grande. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. A gente vê que você gosta mesmo. Gosto. E esse é só um dos atos. Os cartórios fazem muito mais. E eu até dei você sabe que o povo tem raiva de cartório, porque fica lá esperando, né? Que até melhorou um pouco. Eu já fui lá algumas vezes aqui na Santa Helena. Pelo menos o atendimento lá não me deixou sofrer e cobra bastante taxa, né? Aí o povo fica, eu odeio no cartório. A gente lida com isso. O serviço, ele é tabelado. Então, nós temos que cobrar, não podemos dar desconto. Gente, não condena a gente, porque ele tem natureza jurídica de taxa. Então, é um tipo de tributo, é engessado, é só o que está na lei. Tem descontos previstos em lei, sabia? Né? As pessoas precisam saber. Então, eu criei o cartório passo a passo, que é justamente para a gente explicar passo a passo como funciona. Porque eu tenho essa percepção também, e como mencionei, eu também pensava dessa forma. Mas precisa que a população conheça qual é o motivo por que ele tem que fazer aquilo, qual é a segurança jurídica que o cartório está proporcionando a ele, seja para praticar o ato ou para deixar de praticar um ato, né? E a repercussão daquilo. Eu percebo assim, quando a pessoa entende o que ela está fazendo e para que serve, a repercussão daquilo, aí ela fala, tá, então tá bom. Tanto que teve uma pesquisa de satisfação, assim, quais eram as entidades, assim, de maior credibilidade, cartório estava lá em cima, correio, cartórios, porque, por exemplo, você vai fazer uma compra e venda, você faz um contrato particular, é só entre vocês. Aquele contrato, a pessoa vai lá no cartório e faz o reconhecimento de firma. Ela acha que registrou no cartório. Aí quando eu explico, você está coçando aqui, você fez isso, né? Deixa eu te falar, Grace. Foi só um reconhecimento. Só foi o reconhecimento de firma. Não registrou nada e o cartório nem leu aquele documento. Por quê? Ele não tem o dever de analisar o conteúdo. Ali ele vai só olhar assim, essa assinatura é da Grace, esse documento é da Grace, essa é a Grace, ela que assinou. É isso, estou afirmando que ela que veio aqui. Ela que veio aqui, ela que assinou. Se você fez um contrato que te prejudica, se você está assinando um contrato com cláusula leonina, não tem nada a ver. Se você decide fazer por escritura pública, eu vou analisar seu documento, sua manifestação de vontade, da outra parte também, porque nós somos imparciais, não somos advogados. O advogado defende o cliente, Sim. Nós orientamos os dois lados. Vamos verificar tudo isso e lavrar a escritura, que vai ficar guardada para sempre. Então, você perdeu a sua via, pede uma certidão atualizada. Onde vai estar? Vai ter no acervo, tanto físico quanto digital. A gente é obrigado a fazer cópia em nuvem, né? Backup dos arquivos todos. E vai também para a central. Então, você está em outro lugar, você entra numa central, verifica lá, faz a pesquisa, aparece. Então, isso é para o bem e para o mal, né? Pode ter um credor querendo procurar bens seus e encontrar a escritura lá, né? Tem isso também. Tem esse repositório. Então, tem muito mais atos que a gente pode até conversar em outro momento, escritura de doação. Às vezes as pessoas acham que doação, o meu pai prometeu doar, ou ele escreveu um papel aqui, assinou e ele doou para mim. Não doou. Doação é só por escritura pública. Não tem como ser diferente. E aí as pessoas ficam assim,
Quando eu cheguei aqui, Grace, eu posso continuar falando? A gente tá com o horário estourado, mas eu vou, tá. pode falar. Eu me surpreendi que as pessoas pegavam só a procuração simples, ainda que pública, e achavam que já era dona. Comprei, tá aqui a procuração. Oh, meu Deus. Não é dono, gente. Tem que fazer a escritura e registrar. Então, exceto se o imóvel valer menos de 30 salários mínimos, porque aí pode sim, ele é um direito da pessoa registrar por instrumento particular. Mas assim, me deparei com essa situação e ela me mostrou tanto a procuração quanto vários subestabelecimentos. Não, sou dona, tá aqui, comprei, paguei. Eu olhei para ela e falei, então, sinto muito dizer, mas a senhora nunca foi dona. A senhora tem a posse. Tem indício aqui de título, mas dona... Não, aí vou explicar. Então, é interessante de trazer essas informações para a sociedade, que muitas vezes é induzida a erro. Isso, ela sabendo, ela vai, opa, eu ouvi aqui, deixa eu verificar como que é, se atentar. E aí evita, né, os maliciosos de enganar as pessoas também. E olha, obrigada, Alcione, por você ter participado. Adorei conhecer esse trabalho maravilhoso. E você que está com a gente aí, já se inscreve no canal, curte, comenta. Fala aí o que você achou dessa profissão. E também se você já passou alguma situação assim, né? Que achou que estava com o documento ok e não estava. Ou situação de inventário. E segue a gente nas redes sociais também, hein? Até o próximo episódio. Tchau!